Olá, primatas! Sejam bem-vindos ao Papo Primata número 9, Design Enxuto e Inovação Raiz. Estamos aqui com Ricardo Schirmer. Olá, tudo bom, gente? Vitor Vida. E aí, pessoal, tudo bom? E eu, Rafael Berloffa, para a gente discutir esse tema, ou esses dois temas, e como eles se conectam de uma forma muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre a inovação com a participação do design. Então a gente não vai focar muito em assuntos como P&D ou inovação tecnológica, por exemplo, embora a gente vai sempre defender esse tipo de inovação, ele é sempre muito importante, muito estratégico. Toda a parte de pesquisa e de ciência mesmo para fomentar tecnologias, e a gente tem até uns cases aí para trazer como que a gente consegue atuar até nesse tipo de projeto. E a gente vai falar mais do design focado em produtos físicos, às vezes organização, inovação organizacional, um pouco de transformação digital. São experiências que a gente acha que é válido trazer, porque tem toda uma parte de design enxuto e experiência enxuta, agilidade, que no mundo digital já é muito difundido. Então a ideia é mais mostrar como que o design pode ajudar na inovação, desde essa parte mais estratégica de negócios, até validar, por exemplo, usabilidade, né, usando as técnicas de design centrado em humanos, trazer e explorar valores como significado e significância em, às vezes, inovações tecnológicas ali que não estão se conectando com as pessoas, e como o design pode ajudar a criar esse tipo de conexão, ou mesmo o design como ele pode ajudar na consolidação ou numa estruturação de cultura de inovação dentro das empresas. Então, como inovação e design são duas coisas muito abertas, a gente vai falar sobre essas coisas aqui de inovação que eu acho que já são suficientes. Mas, Vitor, tem uma premissa importante que a gente precisa dar pro pessoal. Então, sempre quando a gente começa uma discussão ou uma conversa, né, a gente precisa alinhar alguns parâmetros, ou algumas premissas, ou alguns conceitos. Isso em qualquer conversa, né, para evitar grandes discussões conceituais sobre alguma coisa, porque isso é improdutivo, né? Então, a gente sempre fala isso, né, sempre começa com as premissas, e as premissas aqui são simples, tá? Quando a gente vai falar de inovação, toda vez que a gente citar inovação, a gente está falando de um conjunto de processos que visa e busca e propõe novos jeitos de fazer, novas coisas, novas tecnologias, novos modelos mentais, tudo que tem a ver com propor algo, né, com buscar, e aí entra o P&D, a gente vai falar, né, um pouco mais sobre isso, mas entra, né, uma série de ações que estão dentro desse processo. Isso pode ser chamado de inovação, e a gente vai considerar isso nessa conversa, tá? E a inovação é um processo que a gente chama de iterativo. Então, quando a gente tem uma ação acontecendo, ela está se retroalimentando, né? Tudo que sai dali, entre aspas, tudo que é produto desse processo vai alimentar o próprio processo, e assim ele vai andando e crescendo, né, e se moldando. E, obviamente, a maior parte dessas proposições, elas vão ser apenas alimento, né, e que não é um apenas, mas é um alimento que é muito importante para esse processo todo, e algumas delas vão ser inseridas em culturas, ou sistemas, ou ambientes, seja lá o que for, e modificar, né, ou minimamente, ou bastante, né, ou estruturalmente, depende de como, e aí sim, essa proposição, ela virou algo inovador dentro daquele contexto, tá? Então, a inovação é um processo muito grande, e algo inovador é quando isso modifica um sistema, ou um ambiente, uma cultura, seja, né, o modo de fazer as coisas, quando isso realmente está consolidado como algo que faz parte daquele sistema, né? Lembra até daquele paralelo que você faz com a felicidade, né? A procura pela felicidade, e a felicidade em si, né? Os momentos de felicidade. A inovação é tipo isso, a maior parte do tempo a gente está tentando inovar, e às vezes as coisas são inovadoras, né? Às vezes chega lá. Ótimo. Mas antes da gente falar sobre o design enxuto e a inovação raiz, acho que é importante a gente falar sobre os outros processos que são mais difundidos, talvez, ou são os que estão sempre mais em destaque. São processos de inovação muito conhecidos que têm lados bons e têm lados mais complicados, né? Lados não tão bons assim. Então vamos começar falando do lado bom das coisas. Então, lados bons. Como esse processo ele é um processo contínuo e iterativo, a gente tem geralmente um grande momento de imersão, de mapeamento, de análise de cenários, que caracteriza uma pesquisa. A gente ouve bastante falar sobre pesquisas em inovação ou pesquisas em processos maiores, e esse processo mais profundo, ele traz uma qualidade de material que é um absurdo, que é muito boa. E isso pauta como as coisas vão se dar daqui, né? Quando bem feito, é muito bom. Exato. Quando bem feito, ela é realmente muito boa e muito importante para esse processo, né? Você precisa ter pessoas que estão fazendo análises profundas de cenários e elas vão alimentar os próximos passos. Isso ajuda aí a criar
sempre essa visão, principalmente para tomadas de decisão, visões estratégicas são alimentadas por isso, então isso precisa acontecer, né? A gente traz um exemplo aqui que é o Bing. O Bing ele esperou 15 anos para finalmente confrontar Google, né? E aí ele estava preparado para isso, ele estava fazendo, né, o Bing, Microsoft, né? A gente está abrangendo sempre o Bing como projeto, mas, né, tem pessoas por trás, né? Tem ações por trás que são estruturais. Então, isso provavelmente aconteceu por uma série de ações de mapeamento estratégico e de ficar ligado no que está acontecendo, ficar preparado para eventuais mudanças, né? Ter uma possibilidade de pivotagem eventual. E aí, de repente, vem, né, a inteligência artificial como um feature, uma ferramenta, e ele integra isso, e agora, finalmente, né, você tem essa carga de, né, quase uma afronta, né, à grande Google, né, que sempre foi o padrão de pesquisas, né, e de referência aí para esse tipo de coisa, né? Deixa eu complementar aqui que esse processo, né, que é chamar assim de mais tradicional, né, um paralelo que eu quero fazer, que justamente esses modelos, eles são uma espécie de status quo, tomadores de decisão em algumas empresas. Tá? Então a gente também tem que setar um pouquinho no panorama, que a gente vai discutir agora, que fora disso, tem muita gente que não consegue enxergar onde poderia entrar um processo de pesquisa, né? Não entenderia, não faria sentido para ele um processo alternativo, que a gente vai falar mais à frente. E o processo do design também entra ele é levado, né, nessa trilha. O tomador de decisão ele fica muito preso nesse universo, porque ele como já falamos, é tradicional, muitas vezes deu certo, ele traz garantias, porém, aí eu passo a bola para o Rafa. Bom, o primeiro lado ruim ele está relacionado a exatamente uma estratégia que a Microsoft fez com o Bing, de eu preciso ser relevante nesse cenário. Lembrando que o Google trabalha para ser uma super inteligência artificial praticamente desde que nasceu, né? E aí a Microsoft tem 1000 frentes. Todas as empresas que valem trilhões, elas têm muitas frentes. Mas o que a gente acha interessante do Bing é, olha essa maratona, sabe, que eles deram, a volta no quarteirão que eles precisaram dar para pegar quase 15 anos depois o Google lá na esquina e falar, agora eu tô aqui. E aí derruba uma porcentagem absurda de acessos no Google. Muito interessante estrategicamente, sim, só que você precisa ter fôlego para correr 15 anos. Então esse é um primeiro ponto que P&D e grandes pesquisas eles colocam em escalas diferentes, é o tempo que demora para começar a trazer algum impacto. Diga, Vitão. Fôlego é igual, nesse caso, a investimento e dinheiro, tá? Investimento em tempo e investimento em dinheiro também, né? Tempo, dinheiro, recursos infinitos que essas empresas conseguem ter, né? Então o P&D às vezes ele pode trazer retorno até que meio rápido, mas assim como a pesquisa, vai demorar pelo menos 6 meses, né? 5 meses ali para você começar a ter... Eu não estou falando de discovery aqui, tá, pessoal? Estou falando de design research pesado ali no formato deep dive ou no formato de pesquisas reais de mercado, de tendências. Então tem esse lado de que ele é demorado, logo esses formatos também são caros, né? Mesmo que você não precise, não quero ganhar do Google, não vou investir em 15 anos, tudo bem, mas vai demorar um tempo ali para você começar a testar e chegar próximo de resultados com a inovação. E é sempre importante as empresas que conseguem, e no Brasil infelizmente não são tantas, né, investir no P&D, porque isso vai garantir esse fôlego. Daqui 15 anos eu ainda vou estar vivo. Quando você tem uma estrutura suficiente para isso, é preciso ter uma estrutura de P&D. E aí o Brasil tem a Petrobras, por exemplo, que é uma super referência de pesquisa e exploração que consegue perfurar o pré-sal, uma coisa que ninguém estava fazendo no mundo e ninguém botava fé, e P&D foi lá e fez isso, né? E conseguiu criar um estoque de recursos para uma nação. Então é sempre muito importante. Mas elas demoram para trazer esse resultado prático, né? Quanto tempo e quanta gente não ficou ali, né? É a Petrobras. E não é todo mundo que é a Petrobras, na verdade, poucas empresas, principalmente no Brasil, e pegando o panorama assim de todo mundo tá começando, a gente começa geralmente mais humilde ali, né? Não começa valendo bilhões, quem dera. Então tem um problema que essas pesquisas, elas tendem às vezes, quando mal utilizadas ou mal feitas, mas eu vou considerar aqui trabalhos bem feitos, mas a gente já viu mais de uma vez essas pesquisas, elas não terem um resultado prático assim tão sólido, ou pior, ela virou um PPT, um Word muito legal, um relatório. Não ficou claro, como o Rick comentou, o que era preciso ser feito para tomar decisão. Isso não necessariamente é um trabalho do pessoal de pesquisa, mas esse material ele não embasou uma decisão, não impulsionou uma estratégia e alguma coisa que levasse a um processo de inovação e a algo inovador. Então a gente tem ela se comportando quase como dados, sabe? Que muita gente se escora nos dados
dados, esse score ali na pesquisa, em uma postura até às vezes meio covarde, de olha, os números estão me falando isso, eu vou fazer isso daqui então, mas esquece de olhar o contexto, né? A gente já falou várias vezes do olhar holístico, né? Desse poder de abstração. Então, só se basear nos dados, ou só se basear na pesquisa não é o suficiente. A pesquisa ela vai mostrar um raio-x, né, um esquemático do que foi aquele período de tempo. Só que o de hoje para o futuro é outra coisa. Provavelmente P&Ds e outras coisas. A gente já falou isso sobre o futuro do design e outros temas, né? Então, os dados e a pesquisa não vão tomar decisão por ninguém. E as pessoas precisam da iniciativa para fazer inovação, né? Que ela é algo um pouco mais propositiva. E até as próprias oficinas, às vezes, elas não chegam num resultado prático, né? Às vezes vira um monte de post-it muito legal, enrolado numa cartolina, guardado num canto para sempre, que foi fotografado em um momento X, tá no PPT que ninguém nunca mais vai abrir, perdido numa lista de e-mails infinitas. Ou em algum drive esquecido. Então a gente tem esse problema de a inovação ela é vista como algo árduo, né, oneroso. Nossa, ninguém consegue investir em inovação porque a gente tem esses cenários que são fundamentais para a inovação acontecer, mas esse não é o único jeito de inovação, né, não é a única forma de inovar. A gente tem uma questão de uso de metodologias, de jeitos de se fazer as coisas, e a gente importa isso, né? Aqui falando de um cenário onde a gente está inserido, que é o Brasil, né? E cada lugar vai ter um comportamento diferente, né? A gente é gigantesco, então não é tudo igual, definitivamente não é tudo igual. O Brasil é gigantesco, né? Não a primata é pequenininha. O Brasil, não, tô falando do Brasil, né? A primata é pequenininha, humilde, a primata tá... Pequeno e poderoso. 10 aninhos, pô. 10 aninhos. 10 aninhos. Né? E quando você traz essas metodologias de fora, que são... A gente já falou sobre isso, né? Acho que em Primétodos, hoje a gente falou isso em Design Thinking, né? Em conversas passadas, mas quando a gente traz essas metodologias formatadas, né? Esses elementos que estão já muito bem desenhados numa caixinha e tenta impor, você vai provavelmente ter problemas, né? E isso tem a ver com pesquisas no geral, isso tem a ver com como você trata a pesquisa em desenvolvimento, né? De uma maneira mais concreta, isso tem a ver com processos criativos. Então esse é um problema de cultura, né? Mas para quem que é um problema? Quando você tem algo que é imposto em uma empresa gigantesca, que é uma multinacional, isso não tende a funcionar super bem, mas costuma funcionar ok, né? Porque você tem um modo de trabalhar que já está dado. Mas quando isso se espalha, você não consegue, principalmente para quem não tem muita grana, né? Quem não consegue ou não sabe como usar esses dados para tomar decisão, quem não, né, tem um agente facilitador de tradução desses dados para encontrar oportunidades, por exemplo, né, quando isso vem de uma pesquisa. Então a gente atribui isso a uma questão cultural mesmo, de falta de trabalho de adaptação ou localização dessas premissas, né, que vêm de outros lugares, né, que são sucesso em outros lugares, mas aqui não é. Eu queria só ilustrar um fator. A gente fala, né, que você contextualizou a localização que nós atuamos, né, no Brasil. No âmbito, digamos, do feeling, né, do sentimento, da ação que move a pessoa a fazer, a gente tem um país que é basicamente microempresas. De uma maneira meio tácita, eu acho que esses microempresários, as pessoas que estão ali remando nessas empresas, fazem isso. Elas não sabem como elas fazem, mas elas fazem. Porque quando a gente fala pesquisas e desenvolvimento, você ter verba para, como a gente falou, né? É muito caro você que está uma empresa e falar, eu quero um mapa desse mercado, eu quero entender tudo o que está acontecendo aqui. Cara, isso é muito caro. Não existe, né? E o negócio é tão duro, né, gente, que talvez ele abra esse report, né, e ele não consiga entender o contexto, não consiga nem entender o que está sendo dito ali, por N fatores que eu não quero entrar aqui. Mas a gente tem uma veia tácita para pesquisa, tá? O brasileiro, mesmo não tendo tão proximidade, a gente é um povo observador por nascença, né? Nascença por ocasião que a gente precisa ter essa agilidade, né? É um país que necessita, né? Por pressão. Então eu quero também trazer esse panorama para a gente não também ficar só no âmbito mega, hiper empresarial e das coisas que nós vamos falar aqui. E a gente sabe que na nossa audiência a gente tem muitos colegas designers, né? Vai ser legal porque vão ter coisas que você fala, putz, eu vou ter que... Não, calma. Segura a onda aí, que agora a gente vai entrar falando aonde que a gente pode de fato aplicar, né? Praticar isso. Esse que é o barato do nosso papo de hoje. É isso, aprender na marra, e se não fizer, né?
Mas isso conta um pouco de como a gente cresceu, né? A gente bateu em muita parede e teve que se adaptar e teve que enxugar. E aí a gente parte para como isso acontece e por quê, né? Exato. Então, se a gente tem esse lado do brasileiro que é visto como um criativo, improvisa muito bem, né? A gente tem uma reação muito rápida, né, à diversidade, mas isso não tem um método. E aí tem esse problema das mega empresas que quando elas vêm trazer um método de fora, culturalmente, na essência, é difícil às vezes emplacar, depende muito da cultura da empresa. Claro que tem empresas que têm uma cultura excelente e conseguem absorver um material que veio de um modelo alemão, de um modelo japonês, de um modelo chinês, americano, né, norte-americano, mas no jeito natural, e por isso a brincadeira com o design enxuto e a inovação raiz, acontece porque eles são baseados em criatividade e experimentação. Então isso tem muito mais a ver com o jeito que o brasileiro faz as coisas, que é: eu vou testar, eu vou ver o que vai dar, e aí se não der, a gente reage. E é algo que não é, em outras culturas, difícil, né? Eles têm que criar uma metodologia sobre isso para algo que é tão natural pra gente aqui, né? Tem que ter um livrinho explicando passo a passo, mas é importante depois ter esse livro para ver se a gente está fazendo do melhor jeito possível. Vou trazer só um resumo da nossa leitura sobre o design enxuto, tá? Ele é muito próximo do que tem o UX enxuto, ou Lean UX, que alguns chamam, né? Mas a gente vai ampliar isso um pouco para o design, porque, como eu disse, a gente vai abordar inovação e design de produto físico. E às vezes o UX, ele tem processos que funcionam muito bem para times digitais, mas quando a gente está falando do mundo físico, né, das fábricas, da indústria, de coisas tangíveis, mesmo concretas ali, que vai precisar de uma injeção, de alguma coisa do tipo, muda o cenário, né? Muda o time, muda os tempos, mudam as dinâmicas, elas mudam, né? Não estou diminuindo a complexidade de toda a parte digital que a gente adora, é um universo que a gente gosta de trabalhar, tanto que a gente vai falar de transformação digital, mas é uma parte que ela já tem uma cultura boa, e enquanto na indústria a gente tem muitas coisas que aconteceram, né? A indústria não surgiu hoje, né? Nem surgiu faz 20 anos, como a maior parte das empresas de software, há 30 anos as mais velhas, 40. A indústria tem séculos, né? Então, o que é o design enxuto? Falando de forma assim, bem simples. A gente está trazendo isso com uma mescla de design participativo. O design participativo surge ali, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, meio que batendo de frente com a ideia do ego design. A gente já falou sobre isso no Porquê Primata, em vários episódios. Design Thinking é meu fu, a gente já explicou sobre isso. Design participativo, resumindo, eu não vou desenhar isso daqui sozinho, eu não vou tentar ser o gênio da lâmpada, né, ser o cara que vai resolver o problema. Trarei pessoas capacitadas, qualificadas, ou às vezes pessoas que conhecem essa dor. Às vezes ela não precisa ser um engenheiro, ela pode ser o cara que está sofrendo com um produto que não funciona. Trago essa pessoa para gerar ideias. Então a gente tem esse lado participativo acontecendo junto com o processo enxuto, que ele surge na indústria, inclusive, né? Ele é um processo de origem, se eu não me engano, no próprio Japão, lá na década de 50, né? Com as montadoras, com as fábricas japonesas. Depois ele é relido, né? Nos anos 2000 ali com o Manifesto Ágil, né? A gente tem o processo enxuto volta muito forte. E isso é bacana porque a gente tem livros mais contemporâneos falando sobre isso, como o livro da Startup Enxuta. E o design enxuto, ele é trazer essas duas coisas, né? Essas duas verticais, duas frentes, que é colaborar, participar, né? Ter pessoas interagindo e o projeto ter uma interação diferente do que eu vou fazer uma proposta e vou testar isso aqui ou vou implementar isso aqui de primeira. Não, é algo muito mais contínuo e muito mais incremental e que vai avançando. Resumindo, é isso. Não tem muito material oficial, embora se você jogar no ChatGPT, ele cria um texto para você explicando exatamente o que é. É maravilhoso. Pode ser uma mentira. A chance é grande, né? E tem uma peculiaridade do processo enxuto de uma maneira geral, que a gente falou das pesquisas, né? E a gente não tem uma premissa de substituir, né, o potencial, a importância, mas o processo enxuto ele pode trabalhar de maneira um pouco independente desse corpo anterior de análise, porque ele pode fazer uma análise muito rápida, né, uma imersão muito rápida, um mergulho, né, um mergulhão que vai vindo com muita velocidade, pega lá o peixe, sai e aí ele conseguiu um resultado muito rápido naquele momento e aquilo ele vai conseguir usar, né? Pelo menos para começar a pautar um escopo de trabalho, né? Para começar a alinhar quem está trabalhando junto ali, né? Como o Rafa trouxe, é colaborativo, então todos precisam estar alinhados, então com informações mais diretas você consegue alinhar as pessoas mais rápido.
com muito mais informação, as pessoas vão ficar perdidas. 1 quilo de informação você nunca vai conseguir uma precisão. Então você precisa, aliás, você pode, né, utilizar essa mecânica de fazer uma imersão rápida, né, que ela não é tão profunda, mas ela é precisa. Né, ela é precisa o suficiente para você conseguir pautar pelo menos um inicial. Né. A gente aqui costuma chamar de cavucar, né, que é o primeiro momento do processo. Né, então a pesquisa grande é uma grande cavucagem, e a gente pode fazer uma mini cavucagem para ver se a gente consegue encontrar oportunidades ali para continuar o processo em si. E aí a gente vai falar dos próximos passos daqui a pouco, né? Tem esse elemento que os participantes que estão fazendo, né, participando do processo como um todo, muitas vezes eles são clientes daquele lugar, sabe? Eles não necessariamente estão imersos em processos, em métodos. Então, se tudo isso for muito complexo para eles, eles vão ter dificuldades. Né? E a gente pode fazer uma analogia com produtos que são muito complexos. Né? Você tende a ter uma escala muito menor com produtos que são hipercomplexos e uma escala maior de aceitação, né, de assimilação do produto quando o produto é mais simples. Né? Ele não precisa ser simplista, mas ele precisa ser simples, né, na sua comunicação, na sua abordagem, né, e aí isso vai ser absorvido mais rápido, e aí você tem um potencial do seu produto se dar melhor. Isso acontece com metodologia também, acontece com métodos. Então lembrem-se, né, sempre de muita complexidade vai atrapalhar as pessoas na hora delas começarem a propor, né, ou se colocarem em um ambiente onde elas vão propor. Tem 2 coisas que o Vitor falou que são interessantes. Assim, a gente tem que pensar na experiência de quem está participando dessa oficina, ou dessa dinâmica desse processo de projeto, do projeto, né? Os stakeholders. Tem um ponto importante do design enxuto, principalmente quando a gente quer fazer inovação. A inovação, ela, como a gente falou, ela quer propor alguma coisa nova, diferente, né? Quer causar um impacto que não vai ser, por exemplo, um projeto de sucesso através do marketing ou através de uma logística. Às vezes a logística é inovação, né? Mas ela quer na sagacidade, ela quer ganhar. E às vezes as pessoas querem fazer produtos muito emperequetados já de primeira, né? E o enxuto, na Startup Enxuto, inclusive, é falado sobre isso. E tem um lembrete aqui interessante de pensar que as pessoas, quando elas vão aderir para uma ideia nova, um projeto novo, né, alguma solução que ninguém nunca viu antes, se ela parece muito complexa, ela já afasta. O usuário médio, ele não é especialista como o time de especialistas. Então, se aquilo é too much, né, aquilo é pesado demais, as pessoas se afastam. Vou trazer um caso que ele é super emblemático de como o computador ele existe, vai bater 100 anos daqui a algum tempinho. O computador existia, e aí tem lá o pessoal, a gente, né, que gostava de um computadorzinho desde jovem e pegava e montava e tal, né? A gente gostava de tecnologia do computador, mas o computador ele afastava muita gente. E quando você pega o smartphone e o iPad, você consegue aderir não só as crianças, como os idosos ao utilizarem o computador, só porque ele conversa melhor. Então pensar no produto de uma forma enxuta, de novo, isso não é simplista, às vezes é extrema sofisticação, mas enxugar a percepção de complexidade dele e só entregar o que as pessoas querem. Putz, o que as pessoas estão fazendo? Elas querem se comunicar, sabe? Não importa o processamento, memória RAM, isso nem é interessante para o usuário médio, sabe? Então, esse é um ponto. É irrelevante. A pessoa quer saber o quê? Roda o WhatsApp? Consigo ver meu e-mail? Consigo tirar fotos boas? Putz, sabe? Liga fácil. Liga fácil, carrega, bateria dura. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem um ponto que é muito importante, que é um processo colaborativo. Então a gente está falando que o processo enxuto ele vai depender que pessoas competentes e diferentes estejam participando desse projeto. Preferencialmente sempre quando possível e for interessante, trazendo C-level, né, um pessoal lá de cima que vai avaliar e vai validar, e também sempre que necessário trazer o pessoal que vai usar o produto, que vai ser impactado pela solução, porque isso vai gerar validações. Então vai ter um time ali que é um núcleo, né, é o time lá, o núcleo duro, que vai trabalhar nesse processo. Então você tem lá o famoso squad, né, tem um grupo ali de trabalho. Esse grupo de trabalho, geralmente juntos, e aqui é o momento que entra o pessoal que é mais estratégico, ele vai definir desafios e objetivos. Então isso tem que ficar bem claro e todo mundo tem que saber por que a gente está tentando fazer esse projeto de inovação. O que a gente quer com essa inovação? Às vezes é uma inovação que vai ser pequena agora, mas ela causa um grande impacto lá longe, ou às vezes ela é uma coisa assim, eu preciso responder ao mercado agora, eu preciso lançar o Bard. Estava lá guardado na gaveta do Google há muito tempo, que eles estão fazendo isso há muito tempo, guardado na gaveta. O Facebook também estava com as inteligências guardadas na gaveta, soltou e não deu. Mas o mercado fez alguma coisa e dá para fazer essa inovação reativa, não é como a gente recomenda, né? Mas tem lá meus objetivos bem definidos. Tem essa equipe, e às vezes
vezes, depois que um time define os objetivos, o time muda ou se adapta, porque, então a gente vai precisar de tais perfis de pessoas aqui. Porque, a gente achou que ia focar no marketing, mas a gente vai focar na logística. Ou a gente achou que ia focar nessa parte, agora vai para outra parte. Então, o time vai ser alterado, é natural que ele mude. Mudam os cenários, mudam as situações, mudam os problemas, né? Então, isso tem que acontecer. Essa adaptação, ela é necessária muitas vezes, né? Então, ficar esperto com relação então a gente vai trabalhar só com essa equipe primária aqui? Provavelmente não, tá? Você realmente vai ter que fazer essa adaptação para conseguir se adequar a situações diferentes, né? Exato. Então, depois que você fecha essa equipe, provavelmente o objetivo já vai ajudar, e aí tem várias dinâmicas que vão acontecer ao longo desse processo, né? Várias iterações, que vão ajudar a fazer essa cavucagem mais rápida, sabe? Existe uma analogia que ela é usada em negócios, e a premissa ela é quase parecida aqui, que você tem os frutos que eles estão verdes na árvore, você tem os frutos maduros na árvore, e você tem os frutos que já estão no chão prontinhos para comer, se ele não se espatifou quando caiu. Então você pode pegar o fruto que está ali fácil de alcançar. Essa é a lógica do processo enxuto aqui, porque o foco dele não é fazer uma super pesquisa, o foco dele é um pouco mais na frente em validar as hipóteses. E isso tem a premissa do processo lá da startup enxuta, eu quero validar as ideias. Eu estou muito mais focando num formato propositivo do que analítico e tentando fazer uma super reflexão, sabe? Então é mais na base do teste e erro mesmo. Por isso que ele é enxuto e por isso que ele tem que ser mais rápido. Posso fazer um parênteses? Já que a gente está falou, né, anteriormente da configuração de time, o design enxuto requer um pouco desse olhar, essa sensibilidade, né, da pessoa, principalmente aquela que está organizando o processo, saber aonde que estão nesses times, os jogadores, os participantes, podem, de certa forma, já trazer informações, né, trazer uma carga de conhecimento para justamente falar isso que o Rafa nos trouxe, né? Cara, eu quero validar a hipótese lá na frente. Esse cara, talvez ele já tenha feito antes algumas validações e dali você já, isso aqui a gente já passou, entendeu? E é muito comum, às vezes, a gente formatar um time e esquecer desses perfis, né? Esquecer, deixar eles longe, porque, enfim, ele não faz parte do departamento tal, não importa. Mas a grande ciência aqui é fazer esse radar, ligar esse radar, falar onde que tá a pessoa que pode nos ajudar assim com muita qualidade conforme esse objetivo que a gente tem que atingir. Isso tem a ver com talvez um início de proposição de criação de uma cultura de inovação, né? Você considerar essa pessoa que já tem uma experiência com isso, é você usar ela para conseguir fazer esse espalhamento, né, dessas premissas ou desse movimento, seja como for. Você precisa de pessoas novas para conseguir fazer isso, obviamente, mas se você não tiver as pessoas que já participaram, as pessoas não conseguem influenciar. Então vai ser sempre tudo novo para todo mundo. Eventualmente, quando você chegar de volta naquela, né, você passou por todo mundo, chegar de volta, as pessoas já vão ter saído ali, ou as pessoas vão ter se esquecido de como isso é, porque ela participou disso uma vez só, provavelmente, né? Então, você usar a contribuição dessas pessoas a favor da construção da cultura, aproveitar, é muito inteligente, tá? É o jeito mais inteligente, aliás, de você conseguir validar e propor que você está tentando implementar uma cultura, você precisa de validações, você precisa de, né, atingir os KPIs, né, os KPIs de uma maneira ou de outra. Utilizar as pessoas que já participaram vai ajudar nesse processo, né? Isso, então vou tentar recapitular agora e dar uma sintetizada já avançando alguns passos. Então tem lá um time, existe, às vezes nas empresas eles chamam de sponsors, né? Você tem um patrocinador do projeto, os interessados ali no projeto, aí sim, stakeholders mesmo, né? E você tem essas pessoas que querem fazer uma proposta ou demanda uma inovação. Numa empresa pequena, é o próprio grupo de trabalho ali, é o dono da empresa, sabe? É o gerente, é o pessoal que está ali. Definiu o desafio, monta uma equipe. Montou a equipe de trabalho para esse projeto, aí é importante começar, e aqui é um processo iterativo e depende de cada projeto, mas no geral o que você precisa entender? Quem é que vai ser impactado por esse projeto, dentro e fora, né? Quem é que vai usar a solução, quem é que vai interagir com essa solução. Tentar realizar entrevistas quando possível, e aqui a gente usa as mesmas premissas que se usa em UX, né? No User Experience, no processo de design de experiências, que é se você entrevistar e conversar com 7 ou 8 pessoas, 10 ali no máximo, tá? Mas 7 pessoas, você já tem uma boa noção de o que pode estar acontecendo. E, inclusive tem um hack que eu não me deixem esquecer de falar desse hack, mas a ideia dessa entrevista é, se você definiu bem o perfil de usuário, as pessoas que vão ser impactadas por essa solução de inovação, aqui pode ser na transformação digital e aqui pode ser um produto novo, né? Eu vou usar um liquidificador,
Quem que a gente quer focar nesse liquidificador? Definiu essas pessoas, interagiu com essas pessoas, tirou esse conhecimento, você consegue entender dores que essas pessoas vão ter, para depois fazer toda uma dinâmica de, olha, com base no que essas pessoas falaram, e aí tem toda uma estrutura de vamos buscar essas referências, né, ou abastecer o time criativamente, vamos inspirar as pessoas para pensar em soluções, e o mais rápido possível construir o que a gente chama de protótipo base aqui na Primato. A gente chama de o protótipo inicial, a versão 0, porque essa versão 0 ela vai ser a primeira tentativa de validar algumas hipóteses. Eu consigo melhorar a usabilidade, melhorar a experiência, eu consigo entrar nesse mercado, eu consigo chamar atenção numa gôndola, eu consigo, né? Na verdade, o formato de hipótese muitas vezes é acreditamos que se fizermos isso, conseguiremos tal. Esse é o formato de hipótese mais básico que tem. A gente tem uns até mais sofisticados, né? Acreditamos que se fizermos isso, determinada pessoa vai fazer tal coisa, resultando em tais coisas e tendo tais consequências, né? A gente tem uma versão mais complexa, mas no geral, se eu fizer isso, isso vai acontecer. Esse é o protótipo que precisa ser testado. E aí, se vai ser um app, se vai ser um organograma, se vai ser um produto ali, né, um artefato, a gente descobre depende do contexto do projeto. E aí é que entra agora a parte mais importante, que é testar essa porcaria. Porque ele é uma porcaria, porque ele é um porcótipo. A gente sempre tem que lembrar que esse é um protótipo, a gente tem que estar desapegado dele. É a primeira vez, e aqui é um ponto muito importante do modelo enxuto que vai contra o tradicional, é o desapego das ideias, é o desapego com a solução. Você não precisa tentar como um gênio da ciência, sabe, um cientista maluco ali, obcecado, parecendo um vilão de James Bond, acertado de primeira, né? Você não precisa tentar fazer isso. Vai rápido. Esse processo todo que a gente está falando aqui, definir o time ali, a equipe que vai trabalhar, são 4 reuniões que a gente faz. Normalmente, né? Isso é o que a gente tem por padrão. Algumas interações definiu esse escopo, a gente passa ali alguns dias, geralmente 1, 2 semanas, entrevistando e conversando com as pessoas que vão validar, às vezes, esse protótipo lá na frente. 1, 2, 4 dias, 5 dias, 2 semanas para fazer o que é o workshop ali de ideação, de criação, né? De propor a solução. E o mais importante é construir esse protótipo. Aqui tem uma coisa que é nosso perfil, que no Design Sprint, por exemplo, não é tanto a demanda, que é criar um bom protótipo, uma boa validação, principalmente se a gente está querendo validar alguma questão de marca, posicionamento estratégico de um produto no mercado que ele é ali, aí fica, oh, meu Deus, sabe, aparece uma coisa toda porcótipo, mas ele é limpinho, né? Ele tem que estar bem feito e caprichado. A gente não está sacrificando isso, né? A gente vai até falar sobre o problema do MVP daqui a pouco, mas depois que a gente faz essas validações, a gente tem um aprendizado. Esse caminho, ele está me levando mais próximo do que eu quero, daqueles objetivos, ou ele não funciona? Porque se ele não funcionar, beleza, volta pro time, aprendemos que tal, vamos gerar novas ideias e vai de novo. E é um ciclo, continua. O que acontece normalmente? Você acerta em parte, erra em parte, precisa corrigir umas coisas, melhorar ali, né? Few tweaks, e você continua com o projeto depois aprimorando. A gente gosta de chamar do processo de lapidação, né? Primeiro a gente cavucou, achou os diamantes brutos. Muito bem, limpou ali, viu se não era pedra perdida, começa a lapidar o diamante, mostrou. Esse diamante é interessante? Isso aqui tem valor pra você? Tem. Aí a gente começa a lapidar ele mais bonito, com mais capricho, e até chegar um momento que vai dar pra polir e entregar. Mas aqui a gente chama assim, né? Bom, mas depois disso, né, como o Rafa falou, a gente tem loops, né? A gente tem iterações. E como a gente já falou, o processo de inovação no geral, ele é iterativo, ele se alimenta, ele se retroalimenta, então ele vai sempre crescendo, essa base de conhecimento vai ficando mais forte e esse é um processo contínuo. E mesmo no enxuto, ele tem que ser um processo contínuo. Aliás, principalmente para o enxuto, ele precisa ser um processo contínuo. Porque se você parar, você parou muito cedo, né? Você parou numa primeira validação ou numa segunda validação ou numa terceira validação, talvez não seja o suficiente ainda, porque o seu aprendizado ele vai crescer. Então, toda essa ideia dessa macro inovação é feita de microprocessos, então você vai precisar crescendo, né? Você vai precisar de ações para ir fazendo isso crescer, né, cada vez mais, né? A gente chama isso de construção progressiva, né, ou inovação progressiva, que é a mesma coisa, porque você vai progredindo mesmo, você vai criando mais artifícios, você vai criando mais possíveis limitações com relação a, putz, isso aqui não vai funcionar, as pessoas não aderiram a essa ferramenta que a gente testou, né, ou esse protótipo dessa ferramenta, esse porcótipo dessa ferramenta, e ele funciona dessa maneira, né? A ideia de qualquer processo de inovação não é ter um fim, você não chega num fim, beleza, acabei minha inovação, isso não existe. Você tem uma continuidade, você vai sempre gerando, né, produtos daquilo. Alguns produtos vão ser inseridos e vão modificar culturas ou sistemas, outros não. E tudo bem, porque eles são fonte de alimentação para você
melhorar e desenvolver e inovar, né, como processo cada vez mais, né, e continuamente. Então, é um erro quando você comunica a inovação como algo que tem um começo, meio e fim. A inovação, ela tem um começo, né, e aí é só crescer. Né? Se você parar, se você colocar um fim, você não consegue inovar. Né? Você não tem um produto inovador, eu inventei alguma coisa aqui e pronto, aí eu parei de trabalhar nela. Mas quem que vai investir? Quem que vai colocar isso para rodar? Quem que vai testar? Isso faz parte do processo de inovação. E, eventualmente, isso a gente sempre espera que, né, isso vai ser inserido aí no contexto cultural, no dia a dia das pessoas, né, ou eventualmente aí em tecnologias, né. Mas é muito difícil, Vitor. Você falou uma coisa que culturalmente é complicado, né? A ideia de você se iniciar um processo, seja ele qual for, na nossa cultura é ter o começo, meio e fim, né? E para muita gente que sofre quando a palavra é inovação, e quando eu falo assim, vamos fazer um processo de inovação, tem muita gente que fala, meu Deus do céu, aquilo que o Rafa falou no início, aquilo que você acabou de falar também, caramba, lá vem, né? Vai ser uma bomba, vai ser estressante, vai ser pesado, todo mundo vai ficar... Isso também ajuda a pessoa a definir fim, né? Definir o conceito de fim, porque eu quero sair dali. E ela perde a possibilidade de extrair o melhor, que é o próprio processo de inovação. O próprio processo de inovação é auto-regenerativo. Isso é muito legal. Quando você começa a fazer essas experimentações, essas interações e começa a entender aonde que estão as respostas que de fato eu preciso extrair daquele teste, daquela ideia que surgiu, que fez sentido para um pequeno grupo, e ela começa a extravasar esse perímetro, né? Começa a tomar outras dimensões. As pessoas acham que isso é o fim do processo de inovação, né? E, na verdade, é sempre o começo, né? Você chegou num ponto onde ele estourou a sua bolha, ele está começando uma outra e você precisa atuar. Exatamente. Eu tenho esse problema de quando vai começar um projeto de inovação, principalmente, né? Geralmente isso surge sob pressão, infelizmente, né? Não é uma coisa necessariamente planejada, nem sempre. Então, isso surgiu alguma coisa emergente ali, uma urgência, preciso inovar. E aí já tá todo mundo com medo, né? Acuado, e agora eu preciso resolver um super problema com uma ideia que ninguém nunca teve antes. Caramba, né? O pior dos mundos, muito obrigado. Quem é que fez o briefing? Tem muita gente que se sente pressionada com a faca no pescoço. Use o termo que quiser, mas eu cansei de ver isso, né? E até durante processos de inovação, pessoas estressarem lá no meio, porque a resposta, o fim, né? Aquela resposta que talvez aquele decisor, que nunca talvez participou de um processo de inovação, tá te pedindo. Não é assim, camarada. Não funciona desse jeito. Tem só uma coisa legal de falar sobre esse processo, principalmente por causa da pressão e do medo, que o Design Enxuto ele propõe bem isso. Eu gosto dessa parte que é 3 semanas, 4 semanas, 5 no máximo ali, desde que começou até acabar, você já tá começando a ver resultados, se as ideias funcionam ou não, que é melhor, porque às vezes o pessoal fica lá seduzido pelas ideias, né? Mais do que ter as ideias a gente em uma manhã, a gente já falou aqui, dá pra levantar centenas de ideias rapidamente numa boa sessão, mas a pessoa ela já começa, tô chegando perto. E aí começa a ficar aquela coisa de pegar gosto pelo projeto. Então dá pra fazer isso aqui continuar. E aí tem um outro problema que é essa pontualidade dos projetos. Varia muito de cultura para cultura, mas a inovação às vezes ela tem a ver com um projeto. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho que fazer tal coisa, essa coisa aconteceu, fim, né? Passa pro síndico lá e acabou, né? E aí não tem essa melhoria contínua, principalmente quando a gente tá falando de produtos industrializados. Só que a gente tá no iPhone 14 indo pro 15 esse ano. Eu acho que dá pra deixar bem claro que os modelos, eles têm que continuar melhorando. Você não precisa ser a Apple, sabe? Todo mundo lá sempre aprimorando. Os carros fazem isso há 1000 anos. Poxa vida, né? A melhoria contínua é importante. Até a BIC faz, pô. A BIC é um exemplo muito legal porque quando você pega uma BIC de hoje e uma BIC de 30 anos atrás, ela é o mesmo produto, né? Se você olhar de longe, o jeito que você usa, a aplicação dela no dia a dia é exatamente a mesma coisa. Ela é uma caneta esferográfica com base de tinta, né? E a hora que você passa isso, né? Ela tem lá a esfera que vai depositar. É exatamente a mesma solução, né? A mesma proposição de deposição de tinta igual, né? Formato, materiais e tal. Só que não, né? Porque nesses X anos, né? Eu não lembro direito quantos anos, acho que tem 60 anos, 70 anos, mas nesses anos todos, materiais foram pesquisados, tecnologias de injeção daquele plástico foram modificadas e foram testadas e foram evoluídas. Então, provavelmente hoje é uma caneta que dura muito mais, né? Provavelmente se você fizer teste de resistência, você vai ter uma resistência maior. A tinta, ela provavelmente tem uma característica muito mais agradável, talvez com menos cheiro,
mil coisas, né? Provavelmente se você abrir a lista de inovações da BIC, ela é muito maior do que você pode imaginar, porque são tantas micro coisas dentro daquele sistema que é a caneta, né? E isso é um processo de inovação contínua absurdo, mesmo que você não veja, né? Então, eu acho que o exemplo da BIC assim, é excepcional para isso. O iPhone 14 ele está no 14 e a gente consegue ver essa evolução, né, fisicamente, né? O produto ele vai mudando, então agora tem 3 câmeras, agora o canto está arredondado, agora ele tem um processador melhor, ou você consegue, sei lá, usar ele com mais facilidade, né? Ele tem uma interação melhor de desbloquear, né? Várias coisas, um monte de coisas. Então esses são 2 exemplos muito legais. Você vê uma evolução em um, você não vê uma evolução no outro, mas os dois estão continuamente sendo inovados, né, e com tecnologias sendo inseridas, né? Não estariam sendo ofertados nos melhores mercados do seu bairro, né? Eles não existiriam, estariam... lembra daquele... lembra, era legal, né? Que pena. São bons exemplos, assim, pra gente ver como eles vão evoluindo, e lembra que o iPhone recente é legal ver a história, como ele foi modificando e adaptando, e às vezes deve ter coisa catastrófica que aconteceu, assim, de quebrava mal fácil, colocava quem atendia com a mão esquerda, os canhotos bloqueavam a antena e tinha problema de sinal. Lembra do Bandgate? Ele envergava de qualquer coisa e estourava, aquele pra mim foi o mais vergonhoso, que você botava no bolso, sentava, ele moldava conforme a sua anatomia. Exato, então tem muito aprendizado, e a gente tá falando da Apple, que ela não tem uma cultura de abrir tanto os processos dela, né, ela faz tudo muito fechado, né? Uma indústria que faz tudo muito internamente, por ser os caras que estão em vanguarda em vários assuntos. Isso também aconteceu com o Samsung em vários aspectos, aconteceu com todo mundo, né? Os próprios carros, os carros eram de madeira na lateral, aí descobriram que quando batia, a madeira quebrava de um jeito que fincava as pessoas dentro e empalava um cara lá dentro. Não vamos mais ter carro, só que olha só como tem projeto que é um pouco mais sério, né? Uma coisa é o celular pegar fogo ou ele entortar, outra coisa é você, né, matar alguém lá dentro porque você usou um material idiota. Mas morrem pessoas com celulares explodindo na cara. Isso também. Mas não à toa, o setor automobilístico ele é super rigoroso em crash test, em um monte de critérios de segurança, que infelizmente o pessoal lá da década de 30 e 40 viveu. Eles eram os bonecos de teste na época, né? Então é complicado. Aliás, falando em automotivo, em alguns setores, eu vou trazer algumas coisas que a inovação enxuta ela casa muito bem, que é, por exemplo, a inovação frugal, que ela tem o case do tuk-tuk, né? Super famoso lá para representar esse tipo de inovação, que ela é uma inovação com foco social. Então é muito bacana como eles pensam o projeto, porque a gente está falando aqui de iPhone, né, de Samsung, ou grandes carros e tal, mas a inovação frugal, ela tem um olhar mais social de como que o meu projeto, o meu produto, de forma mínima, e aqui a gente não está falando do minimalismo extrema sofisticação, estou falando de minimalismo puro, né, raw ali, para entregar o máximo de solução possível e funcionalidade possível no menor custo possível, porque ele está olhando para a base da pirâmide, né, para as pessoas que mais precisam desesperadamente de um meio de se transportar. Pregador de roupa. Pregador de roupa, o Brasil inventou o tanquinho, né, também é um case super conhecido, mas tem um monte de case de inovação frugal específico, assim, de terceiro mundo. Tem aquela lâmpada que ela é a base de gravidade, então você dá a cordinha naquela lâmpada e ela fica funcionando o dia inteiro. Caraca, é tão básico e óbvio. Vamos usar uma força que tem o tempo todo disponível, que você consegue levar ela para vários lugares, porque não dá pra ficar andando com um painel solar por aí, né? Putz, e tem o sisteminha de você dar a cordinha pra ter luz no ambiente. Ou mais ainda, né? Essa é mais frugal, é aquela da garrafa com cloro pra iluminar dentro da casa, mas essa só funciona de dia. Essa é muito roots. Forma de difusor, né? É um super difusor com água e cloro, se eu não estou enganado, e cria um difusor. É sensacional. A inovação frugal, ela se beneficia desse processo. Posso fazer só um comentário sobre o frugal? O frugal, ele tem uma tendência de ser lido como a busca ao minimalismo extremo, né? E como o Rafa disse, não é isso. É o minimalismo real. É aquele que precisa ter o suficiente para existir, para funcionar e para se relacionar com as pessoas, né? Então, se você tira esse elemento, esse produto ele vai ficar fraco, né? Ele vai ficar incompleto ali, porque não existe essa relação. E o frugal, ele é contínuo. A gente tem que sempre lembrar que o frugal, ele faz parte desse escopo de inovação e ele precisa ser contínuo, né? Ele não tem um fim. Cheguei no minimalismo mínimo que eu tinha aqui. Pronto, acabei minha inovação. Você não acabou sua inovação. De novo, né? Você precisa continuar, porque depende de contextos, depende de aplicações, depende de testes e eventuais, né? Então... da sociedade. Pois é, então ele também é contínuo, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é contínuo.
imagina, tem que lembrar esse E conceito. também não fazer a confusão com o minimalismo estético, né? Que é outra coisa, é outro rolê que... que é a forma mínima, né? Exatamente. Isso. Tem um case também bem bacana, falando de uma tecnologia um pouco mais avançada, né, do que essas, que é... Aliás, depois nas referências eu coloco lá, que é uma entrevista do André Souza no podcast do Movimento X, e ele trabalha na parte de pesquisa do Spotify hoje, ciência de dados, mas ele trabalha na parte de UX e CX, provavelmente, agora, né, que expandiu. E ele dá um case muito bacana sobre, em alguns países emergentes, como... o Brasil ele não cita tanto, mas vamos falar mais de Índia, ele fala, acho que da Indonésia, eu não vou lembrar exato. Ele fala de como as pessoas tinham problemas com os celulares não se atualizarem naquelas regiões, porque não tinha dinheiro para trocar o dispositivo. E aí o Google, entendendo essa leitura da pesquisa, então olha só o valor da pesquisa ali, mas olha o lado do frugal um pouco mais sofisticado. Eles lançam um Android Go, que é um Android muito mais leve, muito mais simples, que vai ser compatível com um processador mais humilde, né? Um modelo mais antigo, mas vai ter recursos de segurança, de acessos mais contemporâneos, mais modernos, para essas pessoas que não tem como trocar de celular a cada 2 anos. Talvez, sabe, uma pessoa na família tem um dispositivo e aquilo é repassado. Então, a inovação frugal realmente pode se beneficiar. A gente tem a parte da inovação transversal mesmo. Aqui é muito, às vezes, usado para inovação dentro da organização, né? Inovação interna, melhorar processos e estruturas, e às vezes é para inovação em produtos mesmo, né? Uma inovação transversal que todo mundo pode participar para idear produto, para colaborar. A inovação grandona lá, né? Quando as empresas elas têm essa cultura de que inovação é tipo contabilidade, não vai acabar. É igual administração, é igual qualidade. Eu não posso tirar isso do meu calendário, tenho que continuar fazendo para sobreviver. A não ser que a sua empresa, olha, em 2023 eu vou fechar a portinha e eu encerro, né? Ou eu só vou até 2025. Então beleza, você não precisa inovar tanto assim, porque você já colocou uma linha de fim, mas aí é uma estratégia bem peculiar sua. E tem um lado que a gente gosta bastante, a gente já atuou como designer e facilitador e participando de projetos que é a parte da inovação aberta, né? Inovação aberta é um universo inteiro, também para produtos, também para inovação interna. Nossa senhora, é fantástico. Que inclusive, o Vitor colocou uma dica aqui, comenta aí, então. Aqui é só um link rápido, tá? A gente vai falar sobre isso mais pro final, mas a gente tem um material que é bem interessante. Ele é muito legal porque a gente construiu ele para ele ser um mapa de como fazer uma implementação de um programa de inovação aberta da maneira mais enxuta possível, né? Com uma facilidade de se iniciar, sem ter aquela visão de inovação aberta como, né, aquele monstro que é, meu Deus, olha só, nunca vou conseguir chegar lá porque só as grandes empresas fazem isso. Então, a gente trouxe uma linguagem mais simples mesmo, de comunicação sobre isso e enxugou o máximo possível, né? Tendo aí os elementos essenciais para se rodar um programa de inovação aberta. Mas depois a gente fala sobre os links e, né, a gente tem um grande interesse nisso de uma maneira geral, né? Como o Rafa comentou, a gente participou, né, com parcerias e está inserido nesse contexto, então a gente vive isso quase diariamente, né? Então a inovação aberta para a gente tá muito próxima, então a gente quis trazer esse jeito de pessoas ou microempresas ou empresas, né, médias que às vezes não tem grana, né, e não tem como investir nisso, tem uma maneira mais simples de fazer, tem uma maneira de começar isso de uma maneira enxuta, né, e com pouca gente, né, poucas pessoas fazendo um trabalho pontual, se rodam um programa de inovação aberta envolvendo todo mundo, né, aí sim começa a trazer o transversal também, e aí começa a criar uma cultura de inovação, né, assim como as grandes fazem. A parte de inovação aberta ela é muito interessante para se estudar, principalmente porque a gente está falando uma equipe pequena e todo mundo, e ela brinca com esses paralelos, assim, você tem um time ali liderando um programa de inovação para inovar ou no processo interno ou em produto, os cenários e as aplicações são gigantes, tem um monte de livro. A gente tem a inovação aberta fazendo um papel muito bacana de você conseguir um grupo pequeno coordenar o projeto e executar algumas partes ali críticas do projeto que precisam de pessoas dedicadas, nem que sejam 2 pessoas, sabe? Precisa ter ali um pessoal controlando uma agenda, organizando o rolê, mas ela se beneficia em vários momentos de usar a inteligência de todo mundo na empresa. Então, se a sua empresa tem 10 funcionários, 10 inteligências. Se ela tem 50 inteligências, 100, 1000, quantas você quiser, depende do tema, do desafio, mas ela tem um lado de crowdsourcing muito legal, e aí a gente tem essa experiência junto com a Câmara Brasil-Alemanha, né, que é super importante na nossa trajetória. Programas de inovação aberta que roda, por exemplo, na Mercedes, é um programa que eles têm muito bacana da incubadora Mercedes, por exemplo, e a gente participa bem pontualmente para ajudar em alguns momentos. É uma estrutura muito bacana e a gente vê que eles colhem muito benefícios e é com inteligência, sabe? Não é que a Mercedes precisa injetar dinheiro da Alemanha para financiar o programa, é um projeto de inteligência.
A gente tem programas de inovação aberta com startups também, que no Startups Connected, que a gente participou ali em algumas edições com a Câmara. Atualmente, junto com a Câmara, tem um programa de inovação em hidrogênio. E olha só, o pessoal fazendo tecnologia de hidrogênio verde, né? Uma das coisas mais sofisticadas que se tem trabalhado hoje em P&D, em tecnologia hard tech. E o design consegue ajudar ali, dar os seus 20 centavos para contribuir. Esse é um programa gigantesco que ele é financiado pelo Ministério de Energia alemão, junto com o Ministério de Energia brasileira. Tem a Câmara de Comércio e Indústria de São Paulo, do Rio de Janeiro, mais um monte de instituições envolvidas. Não vou lembrar todas de cabeça. Mas são programas bem legais para ver como é possível trabalhar o design e essa inteligência, né, a criatividade, para turbinar projetos complexos e às vezes alguns projetos muito práticos, na verdade, não são coisas de outro mundo. Então, o interessante é que ela vai, né, ela tem um espectro muito grande de abrangência. A gente pode até falar de alguns projetos nossos agora, né? Eu acho que pode ser interessante a gente citar superficialmente. A gente não vai entregar o ouro aqui dos clientes também, porque a gente nem pode. É multa infinita. A gente tem um outro tipo de trabalho que é muito próximo. Isso se dá em função de como a gente trabalha, né? A gente trabalha de uma maneira mais abrangente, sendo especialista em métodos, então a gente provê métodos para se fazer, né, ou se resolver problemas. E métodos enxutos, né, isso faz parte da nossa construção e a gente está conseguindo atuar, né, como o Rafa comentou, em alguns cenários. E um outro desses cenários é em transformação digital, né? E isso também tem a ver com inovação aberta, também tem a ver com transversalidade dentro do contexto, né? A gente está trabalhando com a Clabin desde de 2021, que vem crescendo, né, com alguns leves experimentos, né, nessa jornada de transformação. É o real ali acontecendo, você pegando pessoas que realmente têm dores de fluxo de trabalho, de dia a dia, por exemplo, de mecânicas, né, de como funcionam, e às vezes são dores tão simples e às vezes elas são simples e óbvias de se resolver, né? Só que se você não está pensando nisso, você esbarra e bate numa parede, né? Então a gente está ajudando e facilitando essas pessoas a conseguirem fazer essa comunicação, né, e conseguir trazer resultados para os problemas, né, sejam problemas de novo, né, de fluxo operacional, né, ou problemas de transmissão aí, né, de uma maneira mais aberta, conhecimentos específicos entre equipes, né, setores. Então a gente consegue atelar, né, de uma maneira enxuta, fazendo validações rápidas, trabalhando o mínimo possível para conseguir chegar num ponto validável. E aí, se isso, dependendo de como for, né, a gente nunca sabe essa resposta, a gente revalida a parte para lapidação daquele produto, daquela solução, ou a gente dá um passo atrás mesmo, a gente volta, né, refaz ou relê como aquele objetivo está pré-setado, né, ou pré-configurado e valida outra coisa, né, e busca outra solução, outros caminhos. Então, transformação digital é um desses elementos, né. E a gente também não perdeu o gosto, né? Nossa base de fundadores da Primata, todos designers de produtos, todos desenhistas industriais, então a gente também inova em produtos físicos. E aqui é uma categoria muito bacana, onde a gente entra em contato, né? Faz uma colaboração muito próxima com startups que tanto no setor de alimentos, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Eletrodoméstico foram empresas maiores, na verdade, né? Mas também profissionais imobiliários, tem bastante casos, né? Porque a gente, de certa forma, assim, eu acho que a gente fala assim, você tem que desapegar, né? Desapega das nossas criações. Eu acho que design de produto vai ser um pouco difícil a gente desmamar. Volta e meia a gente cria, né, processos metodológicos pensando em inovação para esses setores, né? Como eu já falei em algumas lives anteriormente, né? O mobiliário, principalmente, é um setor que é distante dos processos metodológicos de design. Ele é muito próximo ao processo do it yourself, então cada um tem um jeito de fazer e pouca gente registra isso, transforma isso num conhecimento que possa ser lido por pessoas que não são da área. Então a ideia aqui também da Primata é atuar principalmente com esses setores, é justamente trazer um pouco dessa cultura metodológica, desenvolver um raciocínio de criação, principalmente no setor desses objetos mais de utilidade doméstica, decoração, esse senso, né, de, olha, cara, eu nunca tinha pensado na possibilidade de ser um designer de mobiliário e enxergar o mercado dessa forma como a gente conseguiu. Isso se dá por quê? Porque a gente aplica um processo enxuto de design lá desde o começo do relacionamento, trazendo um monte de hipóteses para ele, e a gente consegue
consegue validar, né, isso de uma maneira muito rápida, que é a antítese do processo dele, né? Porque ele vai lá, prototipa, põe no mercado, não vende. Aliás, que você me lembrou um case que a gente fez com o pessoal da Teto, acho que a gente até já comentou do Walter, que eu lembro claramente, a gente estava desenhando aquela cadeira, aquele mobiliário de trabalho e de ambiente, e a pessoa olhar a validação, e eram validações muito iniciais, assim, a gente nem tinha construído o protótipo ainda, era só um render, e a pessoa falava, putz, mas não é muito baixo, não vai ser difícil de levantar? Olha esse aprendizado, sem nem ter, sabe, envergado um aço ali, nem ter, sabe, um parafuso, não foi gasto nada disso. Putz, o design tá ficando muito baixo, talvez a gente precise melhorar a percepção, pelo menos, de ergonomia e de que eu vou sentar e levantar, principalmente se a gente está falando de um público mais idoso ou mais jovem. Os idosos, eles sofrem muito mais para levantar da cadeira. Então tem um monte de aprendizado que você, assim, ó, só de mostrar a imagem para a pessoa, não precisou nem construir o protótipo. E é o mais legal, né? Você quebra paradigmas, que é o caso também da Let's Fly, né? Uma startup que nos chamou para a gente pensar em embalagens e a gente acabou entrando num clima muito colaborativo de ideias, né? E a gente foi testar 3 hipóteses de produto para eles, né? Então, assim, e a gente falou, isso aqui é paradigma. Vamos testar? Vamos conversar com as pessoas? Vamos mostrar? Vamos ver que elas nos revelam sobre essas possibilidades. E são protótipos muito rápidos, né? A gente tá falando, assim, de gastar tempo, dinheiro, ficar ali semanas desenvolvendo. Não. Pelo contrário, né? A gente cria uma coisa rápida, uma embalagem super fácil de ser desenhada ali, coloca aquilo dentro de um formato como se fosse um vídeo, né, de YouTube ou até mesmo de TikTok, joga um pouco de tempero de publicidade ali, a pessoa olha aquilo e ela nos dá um monte de resposta, mas um monte, cara, sabe, que talvez a gente não conseguiria num processo que pesquisas qualitativas e aquele monte de pergunta, aquela monte de coisa que as pessoas ficam esperando, mas o que é, não, é isso, o que você acha? Acho isso aqui. E tinha gente que falou assim, em alguns casos a gente não tinha nenhum produto, mas eu quero experimentar. Né? E você fala, nossa, olha que nível que a gente chegou, né? E era um paradigma, né? A gente não pode falar, mas a pessoa falou, eu quero experimentar, eu quero saber o sabor, tá? Então isso nos deu uma outra dimensão do poder, né? Desse processo. Caramba, mano, olha isso. A pessoa tá nesse nível. A gente conseguiu, de certa forma, retirar dela uma informação que a gente não imaginava. Esse é um ponto-chave que a gente quer reforçar. Quando a gente valida o protótipo, o primeiro protótipo, né, esse protótipo base, é tanto aprendizado, é tanta coisa de, putz, olha só como isso daqui que a gente sabia que ia dar certo, não fiz sentido nenhum pra ninguém. E olha só como as pessoas gostaram dessas coisinhas. E eu não tô falando que foi uma pessoa, assim, você apresenta pra um grupo ali de 8, 10 pessoas, se 6, 7 começam a falar isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Ou pelo menos isso daqui vale a pena você fazer um protótipo um pouco melhor. E aí você vai avançando naquele design. E o mesmo serve lá para a transformação digital que o Vitor comentou no começo. Eu chamo, às vezes, o pessoal ali operacional que está fazendo um determinado trabalho. Eu quero digitalizar aquele processo de trabalho dela. Primeiro, essa pessoa ela tem que estar lá nas dinâmicas em que eu vou pegar as dores e os problemas que ela deu. Depois que ela falou, sim, são essas as dores, a gente chama ela para gerar as ideias de solução também. Ela não precisa estar desenhando o app. Ela só vai dar insights, ela vai falar coisas mais abstratas. O nosso trabalho como designers e os especialistas envolvidos é saber tangibilizar isso em uma solução real. E aí depois essa pessoa ela vai pegar a ideia que ela deu, olha só como isso é maravilhoso. Ela falou, eu tô com um problema, ela ajudou a dar as ideias, ela viu as ideias que vão avançar e ela depois de 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, que seja, ela tá com o protótipo na mão. Olha, pensa no engajamento que essas pessoas vão ter nesse projeto, que esse é um outro problema que a inovação sofre muito. Os projetos começam a murchar e ele começa a derreter. E de repente ninguém mais quer saber daquele projeto, ele começou a virar um trauma, porque ele não vai pra frente, porque o diretor não assina, porque ninguém tem tempo para fazer aquela reunião de validação. E não é rápido, você fecha uma agenda quando fecha o projeto, que olha, eu tenho essas datas aqui, é isso, são 8 semanas, são 12 semanas, e é isso que vai acontecer, e o aprendizado vai acontecer ali. Se o projeto vai ser sucesso e vai virar desenvolvimento, vai para a China fabricar, se vai virar um software e vai para o pessoal de TI ou não, é o que a gente vai descobrir. Mas é um outro jeito de pensar o projeto, não com garantia de sucesso. E a gente vai trazer isso de volta depois, né? Eu vou linkar umas 3 coisas aqui, tá? Uma delas é um comentário sobre o que você acabou de falar, que a gente não falou sobre isso, mas uma das dificuldades da inovação como processo é a burocracia. É a estrutura travadona de grandes empresas que não conseguem assimilar uma cultura e isso trava, né? Então, nem tudo são flores, tá? Não é que você vai chegar e falar, não, eu vou propor um design enxuto e vai começar.
há dificuldade, né? Você tem que fazer um trabalho de venda interna, você tem que fazer um trabalho de construção daquele ideal, né? Daquele caminho de proposta. Então, mas eventualmente, quando isso se dá, né? Quando você consegue finalmente as primeiras experiências e começa a validar, isso começa a mostrar que respostas rápidas, né, os quick wins, eles vêm, eles acontecem, isso começa a trazer uma esperança, né, e talvez até brilhar os olhos aí de quem precisa investir, né, dos sponsors ou de quem realmente vai trazer isso à tona, vai, né, deixar fazer isso acontecer. E voltando um pouquinho, a gente teve uma experiência com impressora 3D, né? Então a gente comprou uma impressora 3D e a gente usou essa impressora em vários dos projetos, né? E era, nossa, finalmente a gente vai conseguir materializar uma ideia maluca que a gente tem e vai conseguir pegar, né, eventualmente uma embalagem ou, né, seja, né, um produto, porque a gente vai conseguir imprimir em 3D. E a gente fez isso, mas a gente descobriu no meio do processo que você criar um fake digital ou por vídeo, antes de imprimir qualquer coisa, porque para imprimir você precisa modelar, você, né, também tem esses processos, precisa fazer as transformações e tal, os encaixes, né, e ele tem uma estética limitada, ele vai te entregar alguma coisa só, né? Assim como o 2D, tá? Assim como o virtual. Mas o virtual ele entrega um pouquinho mais se ele for bem feito, né? Se for um render que te traz um realismo, né? Um semi-realismo, isso já é o suficiente para validar. Então a gente percebeu que, olha só, agora finalmente a gente tem uma impressora 3D, ou finalmente a impressora 3D vai vir para inovar os processos, né? Para ser um ponto inovador aí nos nossos processos. E ele não foi tão, porque a gente já tinha o recurso que era o 2D melhor, né? O 2D mais palpável, um pouco mais concreto, né? No sentido de apresentação. E 2D, eu digo vídeos também, né? Então a gente pode expandir. E aí a impressora 3D ela foi ficando de lado, e hoje a gente quase não precisa dela, porque a gente consegue fazer essas pré-validações, né? Totalmente no âmbito virtual, né? E isso é muito legal. E aí eu queria conectar com mais uma coisa e a gente já vai para o próximo assunto, que é quando a gente apresenta um porcótipo, isso significa que a gente está abrindo... Como é que é o nome? Porcótipo? Adoro. A gente tá meio que abrindo o nosso estúdio, mostrando a nossa mesa de trabalho. E isso é proposital. Existem níveis de abertura, obviamente, né? A gente precisa ter um trabalho que é totalmente fechado, mas tem um limite do trabalho, né, ficar fechado, que passa a ser antiprodutivo, né? Você não consegue validar mais nada sozinho. Então você vai precisar envolver outras pessoas, normalmente o cliente, né? Normalmente as pessoas que estão participando lá. Então, fazer essas validações com pré-modelos ou desenhos, talvez não desenhos, né, muito rascunhentos, porque às vezes as pessoas não conseguem conceber, mas talvez esse caminho de construção, esqueletão, wireframing, né, se você está trabalhando com digital, validar essas coisas antes de mostrar o produto já é uma validação que tem que fazer parte do processo, né? E que ela vai te trazer respostas do mesmo jeito antes de validar com as pessoas que tem aquela dor, né? Ou validar construindo, né, um momento de prototipagem, validação. Então, essas conversas, esses alinhamentos durante o processo, eles são essenciais para isso se tornar mais produtivo e na construção conjunta, né? Na construção colaborativa junto com o cliente. Né? Isso requer criatividade, né? Que a gente está falando desde o início. Para você sair... E um pouco de capricho também, né? De capricho, né? Mas precisa da criatividade. Falar assim, eu não vou ir para essa impressora 3D, porque se eu juntar aqui um monte de papel, enrolar, fazer um negocinho bacana, talvez eu tenha um resultado em 5 vezes mais rápido. Exato. A gente, até para hackear mais o processo, né? A gente teve a experiência no liquidificador que a gente desenhou junto com o pessoal lá da SEMP. Abraço, Andreazzi. E no liquidificador, a gente teve essa imersão lá do Pique Primata, o nosso processo de design enxuto. A gente fez uma semana de imersão e na sexta-feira todo mundo desenhou. Todo mundo, né? Marketing, pessoal de atendimento ao cliente, saca, engenheiro e tal. Todo mundo desenhou ideias de features. Na sexta-feira seguinte... É claro que não dá tempo de fazer 500 propostas, talvez agora com o Dali, né, a gente está falando de alguns anos atrás. Talvez hoje com a inteligência artificial fique até mais fácil. A gente já chegou com eles com desenhos muito parecidos com as fotografias que as pessoas consomem nos e-commerces quando vão comprar um liquidificador, das ideias de design que seriam. Porque é assim que muita gente vai encontrar esse produto. E quando o pessoal já consegue interagir com o conceito aqui, um sketch mais, né, um desenho, um esboço que beira o fotorrealismo. Olha, esses caminhos são
são os mais legais, a gente aparece, não lembro se eram 7, 10 caminhos diferentes. Esses caminhos são legais, agora esses caminhos a gente foi pro 3D. Aí no 3D a gente faz muita experimentação de material, de fechar o produto mesmo, né? De trabalhar alguns caprichos e alguns detalhes em 2 propostas, para depois ver quais propostas são. Esse é um processo de design de produto internamente, para depois, quando o protótipo tá bem feito, aí a gente vai validar com o usuário. Não adianta eu chegar e mostrar um monte de sketch pra pessoa na rua, aleatório, olha só isso daqui, você acha que isso daqui é legal? Não acho que isso daí é o melhor jeito. Você valida com as pessoas competentes um momento e aí você abre, aí volta pra mesa tá aberta, né? Não dá pra ficar com nojinho de mostrar o desenho ali. Ai, mas não tá perfeito. Não tá, cara. E o pessoal já vai falar, nossa, vocês que desenharam isso? Caramba, sabe, na mão, tal. Pra eles já é impressionante. E pra gente é só o dia a dia. Mas, como o Rick falou, né, da oficina, de se fechar, abrir um pouco isso, né, e trazer o pessoal junto é crítico. A busca da perfeição no seu design, ela não é enxuta. Ela é totalmente anti. Ela é um excesso do excesso do excesso, né? Exato. Ele não precisa ficar perfeito, né? Ele precisa ser o suficiente naquele momento para conseguir a validação necessária para você fazer o suficiente no próximo momento, para conseguir as validações necessárias, e isso vai, né, você vai trabalhando no suficiente para as validações, né? Esse é o mote. Né? Essa é a premissa, né? Sempre trabalhar no mínimo, e aí a gente pode falar do MVP, né, como conceito, eu acho que cabe muito bem aqui, que é o seu MVP, ele não é o mínimo para o seu produto funcionar, né? Ou para o seu produto ser um produto viável tecnicamente apenas, né? Se você fizer isso... Ou possivelmente inovador, né? Exato, Se você fizer isso, você vai estar perdendo uma oportunidade de conseguir fazer validações muito mais concretas e validações de experiência com o usuário, que normalmente o MVP, como se vende, né? Ou como se normalmente se trabalha, não tem. Então, por que você vai fazer, né? Se aquele seu produto é o mínimo viável, ou seja, ele funciona, né? Vamos pensar num Segway. O Segway funciona, ele é minimamente viável, ele tem 2 rodas, ele tem lá o ponto de equilíbrio e olha só, né? Deve ser bom. E aí você não valida a experiência, e aí você abre para o mercado e de repente, olha só, as pessoas ainda andam, não é mesmo? Por que você não testou isso antes? Por que você não testou isso primeiro? Você está repropondo como as pessoas andam, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se as pessoas se aderem, né, a isso, ou se a experiência de não andar vai fazer sentido para as pessoas. Então, esse é um exemplo de MVP que provavelmente não considerou isso lá no início. E, né, pronto. Né, você tá com ele inserido em alguns contextos, né, shoppings e tal, mas ele não é o novo andar, né? Talvez considerou, só que teve algum investidor lá que apertou o umbigo do vivente lá, que tava fazendo esse projeto, e teve, Last of Us, né? A gente viu essa semana o jogo que crashou todos os computadores de gamers no mundo. Crash of Us, The Crash of Us. Então, pode ter, a gente não sabe, obviamente, a gente tá aqui especulando e falando abobrinha, mas isso também tem, tá? Tem. E a gente tava falando dessa validação mais caprichosa, né? Mas a gente faz isso em volume, e aí vai da expertise mesmo, né? Isso demanda trabalhar ali num cuidado, num carinho, mas a gente, às vezes, vamos testar 30 protótipos de embalagem, e todas elas são vídeos, anúncios de YouTube, melhor que muito anúncio que a gente vê por aí, não que são anúncios, não vai ganhar cane, mas ele vai lá e explica todo o rolê pras pessoas, e já resolveu, olha, qual o produto tá com maior apelo aqui, qual que funciona melhor, né? Qual o caminho que talvez seja mais eficaz, vai pôr a inovação, vai talvez ter mais sucesso. Então, não ter esse medo de testar, né, de trabalhar com volume, experimentar muita coisa. Eu gosto de lembrar no mundo da comédia, tem os comediantes que ficam lá 10 anos para fechar um texto. Tem comediantes que toda semana, às vezes 3 vezes na semana, 4 vezes, ele tá testando piada nova. E aí no momento ele fecha ali, olha, essas são as piadas que funcionam. E aí ele faz um especial lá na Netflix e bomba, né? Tipo, o Afonso Padilha, ele é bem esse perfil. Poxa vida, sabe? Ele não fica sumido, ele vai lá, trabalha. É um jeito mais propositivo de testar. Fora que tem projetos que precisa prototipar, tipo cadeira. O Rick manja muito bem. Cadeira precisa levantar pelo menos 7 protótipos para garantir que ela vai acontecer. E aí, você vai ficar tentando acertar de primeira? Boa sorte. Tem gente que faz de primeira e não tá nem aí. Mas acerta de primeira? Não, nunca. É óbvio. Tá aí o ponto, né? Todo aquele tempo pra nada. Então, aqui na parte a gente tá falando principalmente da parte de prototipar as ideias, mas a Gestalt entender o que vai ser essa validação. E aí tem todo um lado que é desenhar esse experimento e como vai ser feita essa validação, sabe? Vai ser feito num Forms, vai ser feito com a pessoa presencialmente, remotamente. Eu vou mostrar um vídeo, eu vou mostrar um protótipo físico pra ela, vou pedir pra usar um aplicativo. Aí 1000 técnicas, tá? Tem um monte de técnica de design research pra isso, que são muito úteis, mas é importante entender qual que é o âmbito que eu vou fazer
fazer a validação. Às vezes cada experimento vai ser diferente um do outro, que nem a gente falou, às vezes evolui ali de eu vou validar render numa tela, depois vão ser modelos 3D para a pessoa comparar ali fisicamente, pegar na mão com uma impressão 3D, e depois isso vai evoluir para comparar uma gôndola com vários produtos diferentes, para eu ver qual label, qual etiqueta, né, qual design gráfico vai fazer ele brilhar mais numa gôndola comparado a concorrentes. Então tem sempre jeitos de hackear. Aliás, tem um jeito de hackear mais ainda. Antes da gente ir para a reta final, tem um jeito de hackear que às vezes você não sabe o que é um problema de mercado, você quer fazer um produto diferente, faz um teste de usabilidade e de validação de design, pegando os produtos de mercado dos seus concorrentes e ver como as pessoas reagem. Tudo que elas reclamarem dos produtos são oportunidades para você inovar, olha só. E você não precisou gastar um minuto gerando ideias, as pessoas vão avaliar para você. Então, há muitas formas de se hackear, então a gente não quer nem tentar listar aqui todas as formas de, sabe, não é uma lista do BuzzFeed, mas tem muitos caminhos, assim, e esse pensamento que o brasileiro tem quase que naturalmente de improvisar, de tentar achar um outro jeito, né, e se eu fizer assim, né, não ter medo desse risco, é um bom caminho. Aproveita nessa cultura. Vamos aproveitar, a gente tem, o Rick já reforçou isso muito forte, né, quando o brasileiro, ele assume a brasilidade e ele vai com tudo nela, assim, o impacto ele pode ser gigantesco positivamente. Aí volta aqui o meu comentário sobre o teste da Zuckerberg lá no metaverso que falhou miseravelmente. Agora o rolê deles é blockchain e inteligência artificial. Enquanto isso, a Microsoft tá ali, ó, no HoloLens, ó, só no caminho dela, ó. Só no caminho. Daqui 10 anos, você vai ver o que vai ser mainstream. Vamos pro final aqui? Ou tem alguma outra coisa? Vamos arrematar? Não, acho que não. Acho que é isso, né? E aí, a gente queria finalizar já com uma ideia de... E aí? Mas o que eu faço, né? Da onde que eu saio? Eu acho que a gente já trouxe um bom corpo de dicas, mas que mais, né? Que mais que a gente tem aqui para... A gente vai repetir algumas coisas, mas tem outras coisas que eu acho que são relevantes, né? A gente faz essa brincadeira de o design enxuto é a inovação raiz, em função do enxuto ele ser extremamente pragmático e focado em busca de soluções quase que apenas, né? Ele está focado nisso continuamente, iterativamente, porque essas soluções eventualmente podem ser soluções utilizáveis, né? Elas realmente podem trazer, né, uma mudança nesse contexto. E aí a criatividade ela funciona assim, né? A gente tem um processo criativo natural que funciona assim. Os sapiens, eles, né, quando vão fazer uma criação básica, a gente falou isso, né, no design ancestral e como isso, né, evoluiu até hoje e como a gente continua fazendo da mesma maneira. Quando a gente vai experimentar algo novo, a gente testa isso. Você não vai colocar sua mão no fogo. Alguém já colocou a mão no fogo para você e você sabe que isso queima. Mas será que se eu colocar por 2 segundos, as pessoas acabam testando, né? Elas não vão, né, simplesmente, vamos lá, vou colocar meio segundo. Ah, beleza. E aí, eventualmente, você vai saber qual que é o limite. Isso é uma analogia baratíssima que eu acho que ela faz sentido porque é assim que a gente evoluiu, né? A gente foi testando qual que é o tronco de árvore que eu consigo quebrar, né? Provavelmente isso limitou o jeito que as pessoas construíam casas antes, sabe? E eventualmente, putz, eu preciso quebrar um tronco maior, porque eu preciso de uma casa mais parrudona. Então, eu vou começar a criar recursos. Como é que eu consigo? Vai testando, vai quebrando galho, vai quebrando pedra, vai eventualmente, né? E aí isso começa a ser uma testagem, né? A criatividade, ela vem dessa testagem insana e contínua da humanidade, né? Isso não acontece sem colaboração, porque sozinho, né, a gente consegue criar as coisas e eventualmente você, né, quando você para de fazer isso e outras pessoas não se beneficiam disso, você tem toda uma sociedade que não vai evoluir a partir daquele momento. Então, a troca ela é natural, né? A gente tem a colaboração porque ela é humana e a gente precisa usar esse artifício humano que é, né, a troca de informações para a sobrevivência, porque é assim que a gente veio, né? Assim que a gente evoluiu, é assim que a gente sobreviveu. Então, colaboração e criatividade acho que são, né, os dois focos desse processo enxuto, né, em prol da produtividade infinita para conseguir chegar nas coisas o mais rápido possível, testar e validar, né? O lado bacana da inovação raiz que o design enxuto oferece é ter o foco na criatividade, ter o foco na colaboração. O foco é no aprendizado. Acho que no processo de inovação eles dependem de aprendizado, não é coisas inovadoras, elas aparecem através da emergência, né? Vão acontecer se você fomentar isso com uma cultura de inovação, processo de inovação. Então, o bacana é que ela é focada na inteligência das pessoas ali, na sagacidade e não depender, assim, de rios de dinheiro, né? Você não precisa do Bill Gates ali bancando
o seu OpenAI ou o seu Bing por 15 anos até ele conseguir roubar uma fatia de mercado significativa do Google. E também não fica acreditando no designer Rodrigo Hilbert, né? Que sozinho faz tudo. Não rola. Deixa isso pra TV. Ele tem toda uma equipe lá também. Exatamente, tá por trás, mas não vai rolar. O design enxuto, a inovação raiz, ela tá atrelada a coletivo. Ela só vai acontecer de fato quando há um coletivo atuando. Exato. É só pegar os cases de sucesso que não são esses cases de espuma, né? Esses cases hypados. Pega o case lá do Miro, que a gente usa bastante. Olha como ele foi. A gente usa ele desde que era Real-Time Board, lá em 2014, 15. A gente foi vendo a quantidade de features que eles foram incrementando. Eles e o Murali, né? Que hoje é só Mural. E o design enxuto, ele tem uma coisa muito bacana que é o que eu preciso para começar a revolucionar alguma coisa ou a causar aquele impacto sistêmico? Isso daqui é o suficiente? Eu posso ter uma lista de 87 mil features lá. Maravilhoso. Quais são as 3 primeiras que as pessoas vão ver mais valor e eu preciso desenvolver? Às vezes elas são tecnológicas, aí tem jeitos de hackear, né? A gente viu isso muito no programa de hidrogênio. Putz, o meu primeiro protótipo ele vai custar 2 milhões. Então hackeia isso. Como que a gente finge esse protótipo para ver se as pessoas querem gastar 2 milhões, né? Aí é trabalhar no material de comunicação, um pitch deck, mas tem jeitos de você hackear essas validações o quanto antes. A gente gosta bastante do case do Slack, que é citado no Design Sprint, que o Slack era um jogo de RPG, um MMO, se não estou enganado, era um jogo. E aí os caras desenvolveram uma ferramenta de comunicação lá dentro e o jogo não deu certo, mas a ferramenta era legal, aí eles, vamos oferecer essa ferramenta. A empresa tava já indo pro brejo já, né? Aí eles oferecem essa ferramenta para empresas, olha só, a ferramenta de comunicação interna de vocês é legal, e aí de repente veio o Slack e é adquirido e tal. No Lean Startup tem um case muito parecido, inclusive, de um jogo, que não era nem um jogo, era tipo um Second Life da vida, alguma coisa bizarra do tipo. E não dá certo a startup, mas a ferramenta de comunicação da empresa é tão boa que vira um software. Então, eles mudam de caminho e olha só, ao invés de tentar fazer um jogo gigante por 5 anos, se eu só tivesse começado com isso, eu ia estar 5 anos à frente agora. Bom, tem um pitch, eu vou tentar achar depois e colocar no link aqui, do Figma, a primeira versão do Figma. Isso daí os designers têm que ver. Era ridículo de tosco, era muito tosco mesmo. Mas ele virou o Figma, que virou a maior negociação de todos os tempos por 20 bilhões, se eu não estou enganado, lá pela Adobe. Então tem cases que são bacanas de estudar, ver como que as pessoas agiram, porque vocês vão ver que cada situação é uma situação, assim, aí depende muito do contexto, né? E aí eu acho que a gente já pode ir agora para os encerramentos finais antes do Kagitaka. Vamos fazer uma listinha rápida aqui e fazendo algumas revisões, mas a gente vai ser bem pragmático e rápido, né? Então, calibrar o viés do grupo, no geral, quando você está começando, né, um grupo criativo, você tem que ter um objetivo muito claro, né? Você tem que calibrar todo esse viés, porque senão as pessoas começam a pensar em coisas diferentes. E também esses grupos serem multidisciplinares, né? Porque você precisa de visões diferentes, você precisa de experiências diferentes para atuar com criatividade no geral e com inovação, né? Calibrar esse objetivo e para alinhar todo mundo. Lembra que você não precisa de uma pesquisa insana para iniciar, você pode entrevistar 7, 10 pessoas, 11, 12 pessoas, já é o suficiente para você ter um corpo de escopo muito, né, e conseguir condensar essas informações em um escopo claro para todo mundo, aí alinhar assim o pessoal. É muito importante que você tenha pelo menos um deck inicial, né, um set inicial de ferramentas de design, né? Você precisa dessas microferramentas para conseguir fazer com que as pessoas consigam aterrissar num processo, em metodologias, ou seja, num workshops, né, numa oficina. Não importa onde, em que momento você precisa entender como é que essas ferramentas funcionam, entender como é que elas se comunicam com outras ferramentas para montar um set que faça sentido. Eventualmente você vai substituindo, vai modelando essas ferramentas, vai, né, criando outras, dependendo da situação. Já falamos do MVP, né, então cuidado com o MVP cru, que só responde a um lado, né, ou a um critério, então ele precisa responder mais coisas. Você precisa aproveitar esse momento para conseguir mais feedback, senão você está perdendo oportunidades, né, de fazer essa validação, mesmo que ela seja mínima, o máximo que você puder ali. E chega logo na primeira versão, né? A sua primeira versão ela tem que aparecer muito rápido, né? Em uma semana, se você tiver essa versão, é muito bom. Mas você não pode se apegar a essa primeira versão, porque essa provavelmente ela vai falhar em muitos pontos e você precisa melhorar ela, né? Então você precisa chegar logo para conseguir testar logo e continuamente fazer isso. E acho que o grande segredo também, Vitor, no processo enxuto, é o time, e principalmente aquele que está sendo timoneiro, né? Tá ali tocando e sabendo que momento entra, que momento sai, é calibrar a própria expectativa. Altas expectativas, sempre grandes frustrações.
né? E assim, como é que mas qual que seria um parâmetro? São as pequenas vitórias, os quick wins. Foca neles, né? Joga a expectativa ali neles, porque eles vão te dar assim o crédito pra você botar mais uma fichinha e jogar mais um playzinho ali, né? Mais uma rodadinha. Exato. A não ser que você seja uma SpaceX e você só tem 4 foguetes pra tentar pousar de ré e acertar na balsa. Aí realmente é uma situação um pouco mais difícil. Foguete não dá ré, né? Agora dá, só que né, quase que não deu. E aí se não desse, uns caras iam quebrar. Tinha um que merecia quebrar ali, não é o Elon Musk que merecia dar uma quebrada. Mas tudo bem, a SpaceX é muito legal. Mas aqui tá um ponto que é sempre muito importante. A gente tá falando de inovação. É um lugar de risco, né? Inovação não é poupança, sabe? Não é investir no seguro. Inovação é propor algo que vai te salvar lá no futuro, lá na frente, vai te trazer diferenciação. Então, nem tudo vai ser sucesso. Às vezes um projeto ele simplesmente não vai dar certo, não vai vingar. Tudo certo. Um dos grandes focos de todo o processo enxuto é o aprendizado, é o conhecimento da equipe, das pessoas. Então, esse é um ponto que vale a pena sempre tomar cuidado, porque mesmo se não der certo, você vai tentar diminuir incertezas, né, e ficar mais próximo do certo possível. Ele é um processo bem científico, né? Ele não quer estar certo, ele só não quer eliminar o errado. Mas às vezes não vai ter solução mesmo. Faz parte, né? O processo de inovação ele tem isso. Então, trabalhar com, às vezes, não vai dar em nada mesmo. Às vezes esse projeto ele serviu como aprendizado, daqui 20 anos você consegue usar ele como inspiração para uma solução? É provável, mas não é garantido também, então não se apegue e não dependa tanto de ter um resultado concreto. Eu acho que não tem como não ter resultado, cara. Se ele não deu certo, cara, ele já foi um primeiro passo, uma cultura de inovação, sabe? Eu não vejo feio no processo de inovação, no conceito, na nossa ideia. Sinceramente, eu vejo assim e acontece, né, quando você tá durante o processo e a equipe se desmancham, né? Por questões burocráticas, por questões de, enfim, que não vale a gente falar aqui sobre essas questões, mas acontece. E isso é frustrante. Quando você tá com um time formatado e esse time não dá uma liga porque algum grupo do perfil tem um perfil, diferente e eles não estavam prontos, né? Componentes ali não estavam prontos para entrar, para embarcar. Mas de resto, eu acho que sempre. E isso é um aprendizado, né? Você saber que a equipe não tá pronta, talvez você tenha que começar de um outro lugar, né? Talvez escolher outras pessoas, já é um aprendizado, né? Então, o aprendizado contínuo, ele não tem como dar errado. Momento caga e taca. Eu posso começar? É muito rápido. Universal Methods of Design, da Bella Martin e Bruce Hennington. É quase basicamente o que a gente falou hoje aqui, está documentado nesse livro, que é em inglês, não tem a versão traduzida para português, mas é um livro interessante, que traz um monte de métodos, né, pensando como o designer consegue dissolver essa questão do mito da pesquisa, né, a pesquisa cara, a pesquisa que demora. Também ele traz essa condição de você compartilhar coletivamente a intenção de se fazer design para um mundo, um século, um futuro de muita incerteza, tá? E ele traz também uma lista de métodos, né, e aponta, esse método aqui é bom para você resolver questões de embalagem, esse método aqui é bom para você resolver questões de usabilidade, de locomoção, enfim, não importa. Só que a minha dica é o seguinte: leia, conheça os métodos e faça como um brasileiro, tá? Não tome aquilo ao pé da letra. Se você tentar utilizar esse método que foi desenvolvido em uma outra cultura com outros parâmetros, a probabilidade desse método que está nesse livro dar errado é muito alta. Então, veja ali se algum passo do método que você está adotando lendo esse livro não fizer sentido, sabe? Preencha ele de uma forma criativa. Aí, evocando de novo, né? Por que o designer consegue inovar? Porque ele tem a criatividade. Ele consegue olhar para isso e falar, isso daqui não vai dar certo na minha região, na minha cultura, não vai dar certo para o meu cliente, enfim. Então, façam esse exercício de questionamento. Tá bom, aqui o Ricardo deu um livro de um gringo, porque aqui no Brasil nós temos poucas bibliografias, né, falando desse assunto. O nosso trabalho é olhar isso daqui, virar do avesso, inverter as partes, retirar, colocar novas partes, e aí a gente vai modulando. É mais ou menos o que a Primata fez, né, com as nossas ferramentas. Aproveitando que estamos na pegada de livros e processos aqui, vou trazer um livro que é de uma pessoa que é legal seguir nas redes sociais, dar uma procurada em umas palestras, que é o Jeff Gothelf. É mais fácil achar pelo livro dele, que é Lean UX. Ele tem esse livro de processo de UX enxuto, bem bacana.
bacana. É um livro que começa a falar disso aplicado em processos de design, principalmente para o digital, tá? Então tem muita coisa de agilidade, que é legal para o pessoal de indústria pesada, de produto industrializado, entender como eles fazem isso no digital, às vezes para puxar, né? Trazer ali pro mundo deles. Tem os livros que a gente citou aqui, né? Startup Enxuta, do Eric Ries. E Ries, é engraçado em português, porque em inglês é Rice. Eric Ries, tem o Design Sprint do Jake Knapp, que a gente já citou também. Livros bem bacanas, assim, para quem quer entender como isso funciona. Acho que o Design Sprint ele talvez seja o livro mais didático para quem quer conhecer do zero, assim, ele é bem gostosinho de ver. Tem um monte de vídeo num canal do YouTube de um lugar muito conhecido para quem trabalha com web, que é o Awards, mas não é Awards do jeito que você está esperando, é com 3 Ws, porque ele é da web. E tem uma palestra muito legal, se eu não me engano, é de um cara da Netflix, eu posso estar equivocado, que é o Navin Iyengar. O nome da palestra é Design Like a Scientist. É muito legal essa palestra dele. Se eu não me engano, tem legendinha lá bonitinho. E ele explica sobre o processo científico da Netflix de tentar testar feature e tal. Eles são super famosos. É muito legal a mentalidade usada lá. É uma palestra bem legal, gostosinha de ver, agradável. Tem umas imagens bacanas ali, tem umas ilustrações curiosas. Se eu não me engano, ele cita sobre Galileu. É bem bacana. Eu gosto muito dos vídeos do Átila Yamarino. Então, ele tem 2 vídeos no canal dele que são muito bons. Um deles é Xiaomi é o futuro. E a Xiaomi é macabra de como ela é o futuro. E lá ele vai falar sobre por que esse preconceito com a China, sendo que a Suíça também gostava de piratear as coisas ali da Alemanha, principalmente na indústria química. Então ele vai explicar um processo de inovação industrial bem curioso através da pirataria, que é bem interessante. E tem um outro que também é sobre inovação que é bacana, que chama Legado. São 2 vídeos do Átila, assim, bem legais de ver. Aqueles que, assim, tô comendo, sabe, almoçando, fazendo uma boquinha ali, né, deu uma parada à tarde. É um vídeo que eu gosto de ver, porque 15 minutos e a cabeça fica latejante de tanto conhecimento lá dentro. Tem um vídeo que eu não achei ele, mas eu vou citar esse vídeo, porque se alguém encontrar e conseguir depois mandar, por favor me manda, que eu queria assistir de novo. Que é uma TED Talk que um cara tá falando sobre tendências de comportamento e cultura, eu não lembro o nome, e que ele cita como a escolha de nomes para batizar os filhos é algo que tem todo um fluxo, um movimento muito curioso, quase matemático, de como as pessoas... Os nomes que vão estar, assim, de tendência no hype agora, assim, ou daqui a alguns anos, eles já estavam numa ascensão e, de repente, eles começam a virar mainstream e aí depois eles caem nessa curva. E ele faz até uma analogia que imagina que você tem uma loja, um galpão com todos os modelos de calça jeans possíveis de existir. Todos eles são de graça. Ou todos eles custam $20 lá, ele dá o exemplo. Quais que as pessoas vão escolher? E aí isso tem um fluxo por causa da cultura. Então uma pessoa ali mais descoladona vai escolher uma coisa, e aí pessoas vão ser influenciadas por essa pessoa, e aí começa a criar um efeito, tipo uma onda, um efeito ali que acontece, e isso é muito legal para entender tendências, sabe, comportamentais. Então é muito legal como os nomes funcionam. Eu não lembro qual que é essa TED, mas fica aqui o meu principal aprendizado, porque eu assisti esse vídeo já deve ter uns 4 anos também, né, então é um vídeo meio antigo. E uma dica para quem gosta de design e inovação, se ainda não segue, vai lá seguir o John Maeda, que é um cara que manja muito de design, manja de minimalismo, manja muito de design e inovação. Ele tem os livros dele, ele posta umas coisas legais, ele curte umas coisas legais no LinkedIn, ele torna o seu LinkedIn mais agradável, porque ali é um ambiente que é complicado às vezes. Então fica aí essas dicas pra fechar aqui, dar uma amarrada. Eu tinha prometido algumas coisas durante o episódio, elas vão estar linkadas aqui quando sair o podcast. Eu esqueci, faz tempo já, a gente tá há muito tempo nisso. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer 2 livros aqui sobre inovação aberta, né? Como a gente comentou, a gente é um entusiasta desse movimento e a gente vive isso. Então, um primeiro livro, ele é considerado o pai da inovação aberta, que é o Henry Chesbrough, com GH no final. E ele é um livro de 2003, né? Ou seja, ele tem 20 anos. E ele propõe, né, no livro toda essa ideia, né, essa abordagem de inovação aberta, de considerar todo mundo como potencial criativo, de você considerar agentes externos, né, e internos como elementos do seu processo de inovação. Provavelmente isso já acontecia antes, mas ele consolidou isso numa grande abordagem e chamou de inovação aberta. E o segundo livro é dele também, que é um livro de 2020, que é uma releitura, né, de o que ele propunha lá, como isso veio acontecendo, né, durante esses anos e quais foram os resultados. Então ele faz uma análise de vários cases sobre como a inovação, né, aberta foi implementada ali e trouxe ou não resultados, dependendo das situações. Tem outro aqui que o Rafa acabou de trazer. Você quer falar? Vai lá. Faz a inserção. É um dos que eu tinha esquecido, que tá na mesma pegada de inovação aberta, boa. Que é o The Open Innovation Revolution,
do Stefan Lindengard. É um livro gostoso de escutar, geralmente eu escuto os livros, né, porque o TDAH não deixa eu ler muito tempo. Ele é um livro bem legal para mostrar contextos e cenários diferentes de inovação aberta, talvez um pouco mais no cenário corporativo, mas é legal, tem uns aprendizados bacanas ali de como pode ser feito. É isso. E só uma lembrança aqui, né, pegando algo que a gente falou sobre MVP, tem esse vídeo da NN Group. Aliás, a NN Group é um canal absurdamente recomendado sempre, a gente sempre fala dele, né, principalmente o canal do YouTube deles, onde você pode ter acesso imediato aos vídeos, né, obviamente. Então você tem um monte de temas, né, e aplicações diferentes e tal, e esse vídeo específico é sobre por que o MVP é a antítese do bom UX, né? Então, em inglês é Why MVP is the Antithesis of Good UX, e é um vídeo exatamente sobre o que a gente falou, né? Ele traz exatamente essa abordagem do MVP puramente técnico ou puramente funcional, seja lá como é que você quiser chamar isso, né? Provavelmente não vai funcionar, né? Ele tem aí limitações. E para fechar aqui, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou repetir. Tem esse material que é o material da Primata, e a gente desenvolveu ele no ano passado, né? A gente trabalhou bastante nele, fazendo inclusive lives no nosso canal do YouTube, né? Então a gente tem lá um vídeo sobre, que é o Blueprint de Inovação Aberta, né? Do Programa de Inovação Aberta, que é esse grande mapa que ele é complexo, mas ele mostra de uma maneira simples como você pode, passo a passo, estruturadinho, com, né, grandes passos e passos pequenos, detalhado, e como você pode, ele é totalmente facilmente digerível, né, de como você pode iniciar um programa de inovação aberta numa situação onde isso não tem, né, não tem uma cultura preparada para isso, ou não tem investimento, né, não tem lá a verbinha alocada para isso. Então você pode começar isso aos poucos, pequeno, e fazendo isso crescer. Tem um monte de mecânicas legais lá de construção desse programa, busca de recompensas para as pessoas, de prêmios, né, de mecânicas de criação de soluções e implementação disso eventualmente. Então é bem completo, né? E ele está no canal de YouTube, né? Então, Primata Criativo lá no YouTube. E também lá tem um link para o Miro, onde você vai poder acessar esse blueprint, né? Ele está totalmente aberto, fica à vontade para, inclusive, fazer comentários, né? Lá tem um sistema todo de comentários que a gente pode também ir trocando informações, tá? E, além disso, só mais um complemento, a gente tem as mini lives desse blueprint na Primata também, onde a gente fala de cada um dos passos, não é uma sequência de passos, então a gente define pontos específicos desse blueprint para conseguir deixar ele o mais amigável possível. Então acho que tem 15 ou 16 mini lives sobre, né, esse material, então muito... Você esqueceu de dizer que ele foi ilustrado pelo queridíssimo Guilherme Castelli. O Gui-Man fez essa ilustração incrível que vocês vão poder ver, e ela é incrível. Essa é a melhor parte desse blueprint. Desculpa. Dá vontade de imprimir, deixar na parede e nem se importar com o conteúdo, né? Ele valeria só por isso. Muito bem. Fica aí a dica. Esse material bem bacana, a gente fez com muito carinho mesmo, ele tá bem detalhado. E quem que tiver dúvida, curiosidade, putz, chama no LinkedIn, chama no YouTube, sei lá, acha nós aí no caminho e pergunta. A gente não me gana informação não, então se alguém ficar curioso de como fazer ou tá com uma situação específica, às vezes a gente consegue dar uma luz. Ou se tiver alguma luz pra gente, traz pra gente também, que a gente aqui não domina todo o conhecimento, né? Aqui ninguém é Maomé descendo da montanha. Então... Também me alimento de luz. Bom, crianças, vamos? Vamos, é isso aí. Muito bom. E agradecer vocês também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olha, pessoal, até a próxima. Abraços. Os stakeholders, né? Os donos da carne, sei lá, os guarda-carne. Guarda-carne eu vou começar a usar esse termo. Será que os stakeholders são amigos dos beef eaters? Olha, com certeza os beef eaters têm stakeholders. O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.